Na feira de Caruaru. Tava ali já. Na instiga da aula das professoras, minha gente. Falando de variação linguística aí. Uma coisa que Recife tem aí, eu não sei nem quantas variações, porque a gente fala tanta coisa que só a gente entende, que a galera de fora fica assim, que danada é isso que esse povo tá falando, menino? E que é só a gente que sabe, porque a gente é isso. Então, se vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Espero que todos e todas estejam bem. A gente começou de um jeito diferente hoje, porque é sexta-feira, né? Sexta-feira aí, final de semana batendo na porta, feriado aí pra gente descansar um pouquinho, aproveitar, né? Procurar uma prática de lazer, de esporte, que a gente vai falar hoje ainda. Então, é isso. Nós vamos dar continuidade hoje, né? Na aula anterior, lembra que a gente não conseguiu finalizar, ficou faltando aí algumas classificações para a gente abordar. Então eu vou dar uma revisada geral, assim, bem rapidinha, no que a gente falou na semana passada. E em seguida a gente pula para onde a gente parou, né? Para poder finalizar, porque semana que vem, vocês não estão entendendo não, semana que vem tem uma aula aí para vocês. Se eu fosse vocês, eu não perdia não, viu? Mas, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui a nossa companheira Elaine, né? Que é quase o meu nome. Nós somos quase, como é que se diz? Quase xarás, né? Que está aqui tornando a nossa aula mais acessível para todos vocês. Billy e Bia que estão ali. Billy tá com um brinquedinho novo ali, ó. Pra trabalhar aqui com a gente, que eu já cheguei ali, Billy, o que é isso aqui? Ele, pra vocês. Então, é isso. E, né, como vocês já sabem, nós temos aí, a gente sempre bate nessa tecla, do aplicativo do Educa Recife, para vocês instalarem. Tem o QR Code aí, que Billy vai jogar em dose dupla, para você que está aí e ainda não tem o aplicativo. Então, pegue a câmera do seu celular, vai lá no QR Code aí que tá na tela. Tem tanto para iOS como para o sistema Android. Então, é gratuito, você não precisa pagar pelo aplicativo, nem precisa usar os dados móveis do seu celular. Então, fiquem à vontade aí e vamos falar com a gente para entrar em contato com esse jogador caríssimo que está aqui, né? Sempre no nosso chat, que vocês não estão preparados não para isso não. Dá-lhe, meu pirraia! Fala, minha benção! Olha, cabelinho na régua, viu? Fala, minha benção! Pra quem não me conhece, eu me chamo Reboredo, sou professor de Educação Física, viu? E a aula de hoje tá uma massa, viu? E aí também a aula de Adri foi espetacular, né? A gente aqui é um celeiro, né, boy? De variações linguísticas. E a aula de hoje tá muito massa, não perde não. Vai lá, meu pirraia, mata no peito e corre pro abraço. Como é que dá conta disso, minha gente? Não dou conta não. Dou conta não. Inclusive, falando de variação linguística, né? A gente fala, quando a gente fala de jogos e esportes, por exemplo, dentro dos jogos a gente tem uma variação linguística, por exemplo, né? Porque o queimado. Tem gente que chama de queimado, tem gente que chama de outro nome. Cada região, cada bairro, cada lugar tem a sua forma de falar sobre o queimado, de chamar o queimado, assim como outras. Tem gente que chama pique-esconde, tem gente que chama de esconde-esconde, e por aí vai, né? Pega-pega, pique-pega. E são variações linguísticas que dão nomes aos jogos. Então, veja como estamos todos ligados, tudo interligado. Aqui é tudo junto e misturado. E aí, revisando rapidinho sobre o que é esporte, sobre o que a gente falou na semana passada, né? Que eu fui contando aí com a colaboração de vocês, que vocês participaram muito. Espero que hoje participem também. Inclusive, qualquer coisa, Revo, pode mandar aí, se a galera chegar junto. Que eu espero vocês chegarem juntos e muito juntos, viu? Não é pouco não, porque eu quero vocês aí. Mas falando sobre os exercícios, sobre os esportes, né? Eles são um conjunto de exercícios físicos que se apresentam sob a forma de competições, como a gente falou, né, que são individuais ou coletivas. São
classificado, né? Tem 7 classificações, eles têm 7 classificações, e essa prática ela obedece em algumas regras, né? E aí a gente também falou sobre a questão das regras estarem ligadas às confederações e federações, né? A confederação aí que é um âmbito mais nacional, né? Responsável por coordenar e administrar as entidades esportivas, e trouxe um exemplo aí, né, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e a Confederação Brasileira de Futebol Americano como exemplo de órgãos nacionais que regem os esportes, especificamente esses que estão aí. As federações, já por sua vez, são responsáveis a níveis estaduais, regionais, né, locais, como a gente diz. E aí são responsáveis também pelos clubes, pelos atletas, os árbitros e os técnicos, né? Para todo esporte acontecer, ele precisa de atleta. Sem atleta não tem esporte, né? Sem praticantes não tem esporte. Depois deles, é como se fosse uma pirâmidezinha, né? Os atletas são lá a base para acontecer. Os técnicos, que são responsáveis por organizar esses atletas. Para organizar os atletas, tem que ter uma confederação. Para organizar os técnicos, tem que ter uma confederação e uma federação ali, né, para eles se capacitarem. E para o esporte, para o jogo acontecer de uma forma geral, precisa de árbitros. E esses árbitros também são organizados por essas federações, que vão lá, fazem os cursos de arbitragem, para essas pessoas terem a competência, né, de ir lá arbitrar os jogos e as partidas. Temos alguma coisa aí, Revo? Até agora aqui tem David, né? Gustavo dizendo aqui que é da escola Alexandre Muniz, tem Luísa, Adna, é muita gente, é muito massa quando a aula tá assim, cheio de gente, cheio de interação, né? Vai lá, pô, baixa aí o aplicativo, dá essa moralzinha pra gente aqui. Eu pensei que não ia ter nenhum bom dia aqui. Não é possível, não é possível. Não é meu povo, não. Não é meu povo, não. Então, vamos embora, vamos passando. E aí, né, de federações... Opa, eu que acelerei o negócio agora demais. De federações, a gente tem aí exemplos, né, a Federação Pernambucana de Futsal e a Federação Pernambucana de Remo, né? Que eu falei também para vocês na semana passada. E aí a gente foi para as classificações dos esportes, que nós temos 7, como eu falei no início, e são classificados em invasão, combate, precisão, marca, rede divisória e parede de rebote, campo e taco e esportes técnico combinatórios. E aí vamos seguindo. Eu falei para vocês na semana passada de esportes de invasão, né, que tem aí essa característica pelas equipes introduzirem ou levar uma bola ou um objeto parecido, semelhante, né, à bola, para uma meta ou setor do campo ou da quadra adversária, né? Então, aí, em resumo, o esporte de invasão é caracterizado pela invasão. Você invadir a área do adversário. E lembra que sempre para a gente classificar um esporte, a gente precisa pensar no objetivo final. Então, o que é que me faz ser vencedor daquela modalidade? Eu preciso fazer o quê para ganhar a partida, né? Ou o campeonato, ou o que quer que seja. A gente sempre classifica com esse objetivo, porque dentro do esporte, de uma forma geral, a gente tem características de outras classificações, né? Que fazem parte ali. Mas no decorrer do jogo, por exemplo, o rugby, a gente está falando de esporte de invasão, né? O rugby e o futebol americano, eles têm um contato muito direto, tem uma questão de agarre, né, que a gente segura, que também é uma característica dos esportes de combate. Só que a gente vai dizer que o rugby e o futebol americano são esportes de combate só porque ele tem essa característica de segurar, de prender, entre aspas, o adversário? Não, porque o objetivo não é ficar ali segurando, né? Isso é uma tática para poder impedir com que o seu adversário invada a sua área, né, e consiga levar o objeto, né, lá para a área e marcar o ponto. Então, o objetivo final é o quê? Chegar lá na área e marcar o ponto, levar a bola, o semelhante, para lá, né? E aí, eu trouxe aí de exemplo para vocês o rugby, né, que a gente falou na semana passada. Pedi para vocês falarem aí, vocês falaram bastante, inclusive, muito obrigado.
mais uma vez. E aí falei agora, né? Falei do esporte de invasão, dando o exemplo do rugby, falei do combate, dando o exemplo do rugby e do futebol americano. E aí a gente chega agora nele, no de combate, né? Que são aí caracterizados pelas disputas, né, entre os oponentes. Eles são subjugados e essas técnicas, eles usam técnicas, né, e táticas para poder desequilibrar, imobilizar, finalizar ou excluir o seu adversário de uma determinada área, né, ali, por meio de ações, de combinações de ações de ataque e defesa. Então, veja, tem essa relação de ataque e defesa também no esporte de invasão, como a gente falou, né, anteriormente. No de combate, é mais uma questão ali corpo a corpo, individual, né, dos dois oponentes. Eles têm que criar estratégias, né, táticas ali, para usar técnicas que consigam fazer com que eles concluam o objetivo. Então, vê aí qual é o objetivo. O objetivo é desequilibrar, que eu faço o desequilíbrio no judô, por exemplo, que eu já fui atleta, tenho mais propriedade. A gente faz a pegada lá no kimono do adversário e a gente tem que criar uma estratégia de desequilibrar ele para poder projetar, né? Projetar, que a gente diz é derrubar, no caso, para poder pontuar. Então esse é o meu objetivo, é finalizar, projetar. Se na projeção eu não conseguir a pontuação máxima para acabar a luta, eu vou aí para outra estratégia, que é a imobilização, né? Então, por exemplo, eu não consegui, fui lá, deu um vazare, que não é uma das pontuações, mas não é o ippon. O ippon é a última, né? Deu um vazare. Então, o vazare não acabou a luta, eu preciso ir lá tentar continuar. Então, eu vou lá tentar imobilizar o meu adversário. Então, vejam que esses são os objetivos. Vai, Rivo, dá-lhe aí. David aqui colocou o taekwondo como um esporte de combate, né? Inclusive, na próxima aula, não diga nada, vice-versa, com esse esporte de combate aí, né, não, jogador? Então, a gente tem uma aula aí com esporte, que é mais do que um esporte, né? Vocês vão entender que é mais do que um esporte, mas que está aí dentro da classificação dos esportes de combate. E aí vocês vão entender um pouquinho dessa relação. Tem um convidado e uma convidada nessa aula que vocês não estão entendendo, não. Se eu fosse vocês, eu já botava de hoje o lembrete assim, ó. Vai ter uma aula massa. E vamos embora. E David, né? Muito obrigado aí, viu, por participar. O taekwondo aqui, inclusive, tem alguns atletas de taekwondo muito bons, né? Muito obrigado aí pela lembrança desse esporte, que também não é tão divulgado, né? Eu adoro quando aparecem esses esportes que não estão a todo tempo na mídia e que vocês conhecem, eu acho muito massa. E aí, onde a gente parou na semana passada, né, que foi nos esportes de precisão, que são as modalidades caracterizadas por arremessar ou lançar um objeto, e aí quando você lança esse objeto, você procura acertar um alvo que seja estático, que ele esteja lá paradinho no lugar dele, ou que ele esteja em movimento. Então, tem essas duas opções aí nos esportes de precisão. Eu preciso ser preciso, assertivo, né? Eu preciso ter eu tenho um objetivo e eu tenho que tentar acertar o mais próximo dele possível. Tá entendendo? Então, por exemplo, a gente falou do arco e flecha, né? Que a gente não tem manha com arco e flecha, mas se for um badoca, a gente dá. Na minha cidade chama de peteca. Olha aí a variação linguística da aula de português. Aqui em Recife eu vejo que muita gente chama de badoque. Lá na minha cidade, em Lagedo, eu sou do interior, sou do Agreste, lá a gente chamava de peteca quando era pequeno. Vamos jogar peteca? E aí a peteca também pode ser um implemento do badminton. Vejam aí as variações que a gente tem na nossa língua, né? No nosso vocabulário. Vamos lá. E aí aí lembra que sempre a gente tem que pensar no objetivo. Qual o objetivo? Eu tenho que comparar o número de tentativas, né, que eu vou fazer e a pontuação que é estabelecida a cada tentativa. Se eu chego mais próximo ou se eu estou mais distante ali do meu objetivo, do meu alvo. Lembra que a gente está falando de alvo? Então eu tenho que pensar, sei lá, eu joguei ali, eu atirei, né, com arco e flecha. A flecha pegou aonde? Pegou no centro? No centro, lá naquela bolinha, que é amarela, se eu não estou enganado, é a maior pontuação. Então, na área azul, eu tenho várias pontuações diferentes. E aí, a partir de onde eu acerto, eu vou somando
as pontuações e aí é onde sai quem é o vencedor, quem pontuou mais. Então é assim que a gente consegue distinguir. E aí agora, tem aí, ó, que eu disse até pra vocês que eu sou essa pessoa aqui, ó, eu atirando, pá, sou eu todinho. E agora vamos seguir e voltamos mais uma vez a precisar da participação de vocês, igual na semana passada. E eu sei que vocês vão fazer isso porque vocês são feras. Ó, esporte de marca, né? Deixa eu falar agora de marca. São as modalidades esportivas que se caracterizam por comparar resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então vejam, a gente tem aí 3 parâmetros que a gente vai analisar para decidir quem é o ganhador. Lembra que a gente está falando de objetivo final. Então, eu tenho que comparar através de distância, ou do peso, ou do tempo, né? Então, a gente tem aí essas comparações. Eu trouxe para vocês um exemplo aí de esporte. Que esporte é esse? Vocês conhecem? Quero saber se vocês sabem que esporte é esse. Digam aí para mim. Já vou até botar no outro slide aqui. Já pode deixar aí, Billy. Que esporte é esse que está na tela e quais são os esportes de marca que você conhece? Diga aí pra gente quais são os esportes de marca que você conhece. Pensem aí, quais são os esportes que tem no final da partida, a gente tem que comparar a marca dos jogadores. Quem fez em menor tempo, quem arremessou mais longe, ou quem pegou mais peso. Digam aí, o que é que vocês acham? Contem pra gente, que eu quero saber. Vamos lá, pessoal. Tem um aí na tela, prontinho, dado de graça pra vocês. Diz lá, Rivo. Maria colocou natação, atletismo, né? Massa, muito bom. Remo, canoagem, ciclismo. Olha aí, Vocês. Sofia, Andresa por aqui também. Todo mundo. E aí surge de novo aqueles estrangeirinhos, né? Good morning, buenos dias para vocês também. Ó, a gente diz que é jogador caro, mas caro são vocês. Vocês não estão entendendo o tanto de esportes que vocês trouxeram de marca pra gente. Todos esses esportes que vocês falaram são classificados nos esportes de marca. Eu tô aqui todo arrepiado, só de pensar em tudo que vocês falaram aí pra gente. A natação é um dos exemplos que a gente fala sobre esportes de marca, que são por tempo, né? Então, o atleta que chegar lá em menor tempo, na raia, através da raia dele, ele vai tocar lá no final, na borda da piscina, e é marcado por tempo. A gente tem aí na tela um salto em altura, né? Então aí, ó, a gente tem uma questão de metros, a gente aí vai vendo a altura, então quanto mais alta a pessoa conseguir saltar, mais ela está próximo de ganhar, né, a competição. Temos aí, vocês falaram do atletismo. O atletismo tem várias competições que são medidas de formas diferentes. Então, a gente tem no atletismo arremesso de peso, a gente tem, que é uma distância, a gente tem o salto em distância, a gente tem o salto em altura, salto com vara, tudo isso que são medidos, né? O resultado final é medido através dessa questão aí de segundos, metros ou quilos. De quilos, por exemplo, a gente tem um levantamento de peso, né? A gente tem lá as pessoas que elas vão levantando o máximo de peso possível para poder ver quem é que vai ganhar a competição. Vocês são fera demais, viu? Muito obrigado. Esse aqui também eu sei que vocês conhecem muita coisa sobre, que são os esportes de rede divisória e parede de rebote, que são aqueles esportes que têm a característica de arremessar, lançar ou rebater a bola, e aí a gente vai falar de bola ou algum objeto semelhante, em direção à quadra adversária, de maneira que o adversário ele seja incapaz de devolver esse objeto ou essa bola, né? Ou também cometa um erro ali enquanto esse objeto está em movimento. Então pensem, a gente e aí eu quero deixar uma coisa clara para vocês, quando a gente fala de rede ou de qualquer outra classificação, a gente não está falando de implementos, tá? Porque se a gente for falar de implementos, caracterizar essas classificações, eu diria que o futebol
ou handebol, ou basquete, que tem uma rede lá, né, na barra ou na cesta, seria um esporte de rede. Mas ele não é, ele tem outra característica, lembra? E aí, já vão pensando aí quais são esses esportes que vocês conhecem de rede e parede de rebote. Digam aí pra gente, que eu quero saber. Temos um aí, quero ver se vocês conhecem esse aí que tá também. Que esporte é esse e quais esportes que vocês conhecem? Contem aí pra gente. Maria já chegou aqui, viu? Maria já colocou, não falando desse esporte, né? Mas ela disse que um esporte que entra nessa classificação é o tênis, né? Olha aí. É isso aí. Vão mandando mais aí, pessoal. Vão mandando que a gente vai vendo. Bombando no chat, né? E aí é isso mesmo, tem o tênis, né? Tem o tênis de mesa também. Chegou mais. Glorifica de pé, igreja, vai chegando mais. Ó, vôlei de praia, futevôlei. Essa galera aqui, viu? Todos esses aí que vocês falaram estão super dentro dessa classificação. Parabéns mais uma vez. Vamos lá, seguindo. Eu vou falando tanto, minha gente, quando eu olho aqui, ó, já tá perto do final da aula de novo. Esportes de campo e taco, né? E são as modalidades que se caracterizam por rebater uma bola que é lançada pelo adversário, né, pra você, e você tem que rebater ela o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases, né, que estão lá no campo, ou a maior distância possível entre essas bases, né? Enquanto os defensores, eles vão lá tentar recuperar essa bola, e aí a partir disso eles vão somando pontos. Mais uma vez batendo na tecla de é sempre o objetivo final. Então o objetivo final aí é somar pontos. E aí nós temos, aí se vocês conhecerem esse esporte, aí eu quero ver, viu? Aí eu quero ver. E contem pra gente também quais são os esportes de campo e taco que vocês conhecem. Esse aí eu acho que vocês vão confundir com outro, mas tudo bem. Contem pra gente. O que é que vocês conhecem? De campo e taco. Pensem aí, vou rebater a bola, e correr. Largo o taco lá e corro. O que é? Contem pra gente. Ó, Maria aqui tá travando os aplicativos de aposta. Ela colocou beisebol. E aquele outro, ela colocou beisebol, cricket, golfe. Quando eu digo que vocês são caros demais, eu não tô brincando não. Porque eu digo, quero ver se vocês vão acertar, e vocês me mandam um cricket aí. Vocês são demais. Perfeitos, sem defeitos. É exatamente isso. A gente tem o beisebol, a gente tem o cricket, a gente tem o golfe. O golfe, ele também tá ali dentro da classificação. Lembra que a gente falou de precisão? Eu tenho que acertar lá um determinado... tem lá o buraco, né, para você acertar a bola a partir do momento que você rebate com o taco de golfe, certo? E aí, os esportes técnico-combinatórios. A gente falou dele na outra, no outro assunto, né, no assunto anterior. Que são as modalidades, o próprio nome já diz, né, os resultados eles são computados através da ação motora, da qualidade do movimento, que são seguidos de acordo com padrões de técnicas combinadas. Então pensem aí, técnico-combinatórios. É uma combinação de técnicas. São esportes que têm mais de uma técnica empreendida. Então eu posso pegar técnicas de outras modalidades junto e consigo aí executar, fazer ações motoras, né? Ações motoras são ações do nosso corpo, não tem nada a ver com motor de carro, nem motor de outra coisa, não. A ação motora é a nossa coordenação, né? Motor, nosso sistema motor, locomotor. E aí tem um exemplo de um esporte para vocês, já vou colocar no outro slide. Que esporte é esse? E quais esportes técnico-combinatórios que vocês conhecem? Contem aí pra gente. Olha pra isso, eu não consigo nem pegar esse negócio com o meu pé. Quem diria fazer um? Billy já praticou muito esse esporte aí. Eu também ouvi falar. Billy e Bia já deram nome demais aí nesse esporte, tá doido? Então. E aí, meu povo, e aí? Contem aí pra gente. O que é que vocês sabem aí de esportes? Eu não digo. Thales agora, Thales.
Ginástica! Ó, a ginástica, né, que foi o nosso conteúdo passado, a gente tava nesse conteúdo anteriormente. A ginástica é um esporte que está aí contemplando de diversas formas os esportes técnico-combinatórios, né? Porque pensem, por exemplo, aí na ginástica rítmica, a gente tem lançamento, né? Ela está lançando o implemento, ao mesmo tempo que tem uma música rolando, então tudo tem uma característica de técnicas de dança, ao mesmo tempo que tem técnicas de rolamento, que também são utilizadas nas lutas. Então, é uma combinação de técnicas utilizadas em um só esporte. Diz lá, Ivo. Aqui, ó, Sofia colocou skate, né? Muito bem colocado, skate. Maria colocou ginástica artística, ginástica rítmica, né? E Maria também colocou, e Sofia aqui, ó, colocou patinação no gelo. Tá pensando o quê? Todo um processo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque pensem, eu tenho lá, vou pegar aí o exemplo de Sofia, na patinação no gelo, a gente tem características da ginástica, a gente tem características da dança, a gente tem características de salto, que são utilizados de repente no atletismo, né? O salto ele é uma capacidade física que é utilizada em várias modalidades, né? Mas aí ele entra dentro dessa combinação, utilizado como uma técnica para essa modalidade específica. Então, sempre que a gente falar de técnico combinatório, o próprio nome já está dizendo, pense assim, uma combinação de técnicas. O nado sincronizado, por exemplo. A gente tem ali técnica de natação, porque precisa de técnica para respirar. Imagina aquela pessoa, aquela galera respirando ali não sei quanto tempo embaixo d'água enquanto faz todos aqueles movimentos. Então, tem uma técnica aí que é utilizada na natação, tem a técnica da dança também, técnicas de ginástica e por aí vai. Eu deixei aqui um QR Code para a gente finalizar a aula e vocês me contarem o que é esporte para vocês agora, depois de tudo que a gente falou, né? Então, joguem aí a câmera de vocês nesse QR Code para contar pra gente o que é. Podem ir lá no YouTube depois também comentar. Inclusive, teve um comentário na aula passada de João Vitor, dizendo que esses jogadores são caríssimos com a gente, que a aula era muito boa. Então, muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Continuem participando. Rê vai se despedir para eu poder me despedir depois também. E é isso. Massa, né? Vocês viram aí que a aula foi massa, foi incrível, né? E aí a gente começa a perceber vários tipos de esportes, né? Mas assim, eu sou o professor Revoredo, queria agradecer a todo mundo que está aqui no chat, né? Andresa, Thales, Adna, enfim, Maria, todo mundo. E Adna colocou assim, ó, muito massa, a gente vai acabar com ele. Amo muito vocês, velho. Olha aqui pra tu, ó, coraçãozinho de K-pop. E é isso, minha gente. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Eu falo muito, né? Eu sei, falo muito, falo rápido. Mas é isso. Depois, se vocês não entenderam, tem lá no repositório a aula. Tem lá no YouTube também, no nosso canal do Educa Recife. Meu muito obrigado. Bom final de semana, bom feriado. Não saiam daí, porque Cláudia já tá ali fora, prontíssima para dar uma aula maravilhosa para vocês. Um cheiro. Até a próxima.